E aí, beleza, pessoal? Tudo jóia? Sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 20 de abril de 2019, sábado, Rio de Janeiro, capital, e agora são 4 horas e 10 minutos. Muito bem, bom dia a todos aí. E hoje eu vou falar sobre o quadro Absurdos Bíblicos, parte 33. Vou falar sobre o Messias inventado. Eu quero deixar logo o texto aqui para vocês e nós vamos comentar logo sobre isso aqui, já que está chegando aí a Páscoa. Pessoas falam que esse tal Jesus ele morreu, ressuscitou para resgatar o homem, e coisa nenhuma, né? Coisa nenhuma, por invenção. Primeiro que não há provas em relação a isso, mas se você pegar os próprios textos que as pessoas usam como base e saber interpretá-los, se a pessoa souber isso, acabou. Ela mata a questão e vê que realmente não houve cumprimento algum. Então vamos lá. Quero mostrar aqui, ó. Olha só. Gálatas 3, versículo 13. Vamos ler na verdade 3 versículos, né? Só que eu separei em 2 partes aqui, vocês estão vendo. Vejam aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Bom, segundo isso aqui, tá? Esse versículo aqui, ele cumpriu algo, porque ele resgatou a humanidade da maldição, e esse está escrito porque isso estaria predito, isso estaria profetizado. Então, e quando nós vemos essa expressão assim, porque está escrito, ou assim está escrito, ou simplesmente está escrito, é uma citação do Antigo Testamento. Claro que às vezes você vê a escritura diz assim está escrito, e não tem. Aí fica para outro vídeo. Então é o seguinte, agora vamos ver de onde que eles estão tirando isso aqui. De onde foi tirado isso aqui? Bom, de Deuteronômio 21, na verdade 21, 23, mas vamos ler o versículo 22 que completa o 23. Tá? Olha só. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, frisem esse pronome indefinido aqui, alguém, ó. E deixa outros pronomes indefinidos, sabe? Todo, ninguém, e assim vai. Qualquer. O que acontece? Esse pronome indefinido, ele dá uma ideia vaga, tá? Ele não aponta para alguém específico. Tá? Então isso aqui poderia ser qualquer pessoa que tivesse cometido algo ali na nação, na sociedade judaica, que fosse aplicada a pena de morte. Então essa pessoa morreria, qualquer uma. Então é o seguinte, segundo a crença ou a mitologia cristã, esse Jesus não cometeu pecado, tá? Então isso aqui não se aplica a ele, tá? Então isso aqui, ó, já podemos ver que não se aplica, mas vamos continuar. E se for morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, muito bem, gente, mas podemos ver aqui, só vou botar o relógio aqui para não me atrasar muito. Às vezes eu deixo o tempo correr muito rápido, deixo correr e acaba os vídeos ficando longos. Muito bem. O que acontece? Isso aqui que nós acabamos de ler, na segunda parte vocês viram, eu já tirei, mas vocês viram aí o quadradinho do lado direito, sabe? Vocês viram aí? Na câmera deve dar o contrário aqui na minha mão, mas esqueça a posição das minhas mãos, porque ali dá o contrário. Mas no lado direito da tela, vocês viram o Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. Aquilo ali não é profecia. Aquilo ali é um texto jurídico. Aquilo ali está falando da lei dos judeus. Sabe? Existem textos, tipos textuais, e existem gêneros textuais. Entendeu? Tem os tipos. Temos a narrativa, temos a descrição, temos os tipos dissertativos, temos a injunção, a predição e por aí vai. O que acontece? E dentro desses tem vários tipos, sabe? Por exemplo, uma novela, ela está dentro do termo narrativa.
a narrativa ela pode ser algo real, pode também não ser. Entendeu? Temos textos descritivos e por aí vai. O que acontece? Um texto jurídico, uma lei, que no caso é o Deuteronômio, ele não é uma profecia, ele não é um tipo de predição. Então, só para você identificar o tipo e o gênero textual, você mata a questão. Então, isso aqui de Gálatas, eu estou. Não preciso nem ver porque eu estou circulando, já parei de mostrar na tela, mas essa parte que nós lemos em Gálatas não tem nada de cumprimento. Aquilo ali é uma invenção pura para fazer o quê? Adaptar a história, sabe? Dizendo que o tal personagem Jesus, que ele seria o tal Cristo ou Messias ou o ungido, e não é. Isso aqui é invenção pura, isso aqui é forçar a barra, é forçar uma interpretação que não tem. É um texto jurídico, claro, é antigo, é arcaico, é um texto insano, lógico, porque para eles lá qualquer coisinha era motivo de morte, qualquer coisinha. Mas isso aqui não é profecia. Então esse Cristo não cumpriu nada, porque além de ser um personagem inventado, mas se a pessoa que quer acreditar nisso, é só ela ter um pouquinho de inteligência, só um pouquinho, não precisa ser muito não precisa ser muito, só um pouquinho de inteligência, ler um pouquinho sobre os tipos textuais e ver a narrativa ali, acompanhar a narrativa aqui em um lugar e o texto em outro, você vai ver que não tem nada de profecia ali. Foi uma interpretação forçada, porque o que acontece? Isso acontece direto no Novo Testamento. Eu só mostrei aqui, ou melhor, uma parte, na verdade não um versículo, mas uma parte só, um aspecto que no caso seria o tal cumprimento da morte dele no madeiro, que não é. Mas assim, tem no chamado Novo Testamento, que é novo só para os cristãos, não é aceito pelos judeus. Os judeus, eles reconhecem a Tanar, que para eles não é nada de antigo. Tem várias passagens que você vai ver ali, segundo o profeta aconteceu isso, segundo para que se cumprisse isso. Aquilo ali, gente, não é nada de cumprimento de profecia. Aquilo ali é ideologia do autor. As pessoas falam assim, vão pegar um contexto paralelo. Cuidado. Agora eu estou falando em questão de fé, estou falando em questão de interpretação de texto. E principalmente quando estamos tratando de Bíblia. Às vezes as pessoas pegam um versículo em um livro, lá do Antigo Testamento, e depois pegam outro do Novo e dizem que é um contexto paralelo. E não é. Não é, porque o autor que escreveu uma parte no Antigo não é o mesmo que escreveu lá no Novo. E a noção religiosa que uma pessoa tinha no Novo não era a mesma que tinha a pessoa no Antigo. Por exemplo, as pessoas pegam a parte de Gênesis e dizem que ali a cobra era Satanás. Não é, porque o autor não tinha nenhuma ideia, ainda não existia esse conceito. Então não está se referindo a um suposto diabo. Então quando as pessoas pegam aquilo ali e querem colocar com o Apocalipse, não é contexto paralelo. Claro que o Apocalipse ainda tem um plágio de uma lenda ainda, que eles pegaram, mas esse é outro caso. Às vezes você vê assim, para que se cumprisse isso. Aí você vê uma passagem lá em Mateus, e você vê a outra lá no Antigo Testamento. E não é contexto paralelo, é ideologia do autor. Mesma coisa. Agora, quando você pega, por exemplo, os chamados evangelhos sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas. Como o primeiro foi escrito por Marcos, o chamado de Marcos, porque não foi Marcos que escreveu. E nós vimos os outros, que foram Marcos, depois aí vem o Evangelho de Mateus, que pega elementos de Marcos, e de Lucas pega também de Marcos, que é chamado de Evangelhos sinóticos, quer dizer paralelos. Ali, quando nós vemos passagens tratando do mesmo tema, ali sim nós podemos dizer que são contextos paralelos. Tá? Mas mesmo assim tem divergência. Mas quando você se trata disso aqui, não. Isso aqui não. Então, só que já para podemos ver, só você ler com calma, sem a interpretação do autor, do pastor ou do líder, e a pessoa pode perceber que Deuteronômio não é profecia. Aquilo ali é um texto jurídico. Aquilo ali é uma lei.
Não tem nada a ver, não é um texto preditivo, não é profecia. Simples. Quer dizer que a pessoa acreditou numa mentira? Sim. E se tiver religioso vendo aqui? Sim. E meus amigos livres pensadores que às vezes estão debatendo com cristãos, as pessoas querem provar que houve um cumprimento da tal lei. Não houve, porque isso aqui não é profecia. Tá? Ele não resgatou primeiro que o tal Messias, segundo as narrativas as profecias do Antigo Testamento, que na verdade não existe profecia, que é tudo invenção. Ele teria o quê? Ele teria que vencer os inimigos, ele jamais poderia morrer, muito menos em uma cruz. E o Messias não ia vir para ser maldito, porque ali ele virou maldito, foi segundo esse texto aí de Gálatas. O Messias inventado. Bom, gente, espero aí que também isso ajude também as pessoas a interpretarem o texto, pegar, ler com calma, ver, porque você vê ali no Deuteronômio também, quando em alguém houver pecado digno de juízo, as pessoas que gostam de pegar o versículo 23 e não pegam o 22, sabe? Então, qual a concepção cristã? Que o tal zumbi judeu não tinha pecado. E ali diz que isso aqui era para quem pecasse o pecado digno de juízo e de morte. Ora, então nós podemos ver que as declarações deles e os próprios textos da Bíblia não batem. Então, isso é um Messias inventado. Inventaram esse versículo aí apenas para poder encaixar o personagem falso, para dizer que ele cumpriu e tacar a religião como domínio. Que a religião foi usada como domínio, simples, como um instrumento de domínio do povo. Só isso, para poder unificar. Foi para isso que foi feita. Tá? Mas então, gente, então é isso aí. Esse é o absurdo bíblico. Daqui a pouco eu vou fazer o outro. Tem mais um ainda. E nós vamos continuar. Sugestões também pode deixar aí. Fique à vontade, tá bom? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.